Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam a religião da mesma forma que veem hoje. Sabe aquela sensação de quando você descobre que tudo o que acreditou durante décadas era uma grande encenação? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo, no dia que quase morri. Olá, meus queridos. Me chamo Dolores, mas podem me chamar de Vovó Dolores. Tenho 73 anos e nasci em Pedra Azul, uma cidadezinha no interior do Espírito Santo, em 1951. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 15 anos. Uma história que mudou completamente minha visão sobre fé, família e o que realmente significa servir a Deus. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Hoje batemos 127 mil inscritos essa semana. Para agradecer a todos vocês desse Brasil tão grande, vamos sortear R$800 no final do mês. Para participar é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Vocês já se perguntaram como é descobrir que a religião que você seguiu por 40 anos estava mentindo para você? Que as pessoas que você considerava irmãos eram capazes de te deixar morrer por causa de regras que eles mesmos não seguiam? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2008, num dia que deveria ter sido apenas mais um dia comum, mas que se tornou o divisor de águas da minha vida. Deixa eu começar do começo, meus queridos. Eu me tornei testemunha de Jeová em 1968, quando tinha apenas 17 anos. Naquela época, eu morava com meus pais numa casinha simples na Rua das Palmeiras, em Pedra Azul. Nossa casa tinha 3 cômodos pequenos, chão de cimento queimado e um quintal com pés de manga e goiaba que minha mãe cuidava com tanto carinho. O cheiro das goiabas maduras, misturado com o café que ela fazia de manhã cedo, ainda vem na minha memória quando fecho os olhos. Meu pai, seu Joaquim, era carpinteiro e trabalhava de sol a sol para sustentar nossa família. Minhas mãos ainda lembram da textura áspera das suas mãos calejadas quando ele chegava em casa no final do dia, cheirando a madeira e suor. Ele tinha aqueles dedos grossos, mas delicados quando mexia com a madeira, criando móveis que duravam décadas. Nossa mesa da cozinha foi ele quem fez, em madeira de peroba, com gavetas que rangiam de um jeito específico quando abríamos. Até hoje, quando ouço esse som de gaveta rangendo, lembro do meu pai. Minha mãe, Dona Carmen, era costureira e passava as tardes na máquina Singer preta que ficava na sala, fazendo roupas para as famílias da cidade. O som daquela máquina era como uma música constante na nossa casa, misturado com o rádio que sempre estava ligado numa estação de música sertaneja. Ela fazia vestidos de festa, roupas de batizado, uniformes escolares. Tinha uma habilidade incrível com as mãos. Conseguia copiar qualquer modelo só de olhar numa revista. As mulheres da cidade faziam fila na nossa porta, especialmente nas épocas de festa junina e Natal. Nossa família tinha uma rotina muito simples, mas cheia de amor. Acordávamos cedo com o canto do galo do vizinho, seu Manuel, que tinha um galinheiro enorme no quintal ao lado. Minha mãe preparava café com leite e pão caseiro, que ela mesma fazia 2 vezes por semana. O cheiro do pão assando no forno, a lenha que ficava no quintal, era algo que impregnava toda a casa e até a rua. Os vizinhos sabiam quando Dona Carmen estava fazendo pão, porque o cheiro se espalhava por 3 quarteirões. Éramos católicos, como a maioria das famílias da cidade. Todo domingo íamos à missa na igreja do Sagrado Coração, que ficava na praça principal. Eu adorava o cheiro do incenso, a luz colorida que passava pelos vitrais e caía no chão da igreja, criando desenhos que mudavam conforme o sol se movia. Tinha uma paz naquele lugar que eu não sabia explicar. O padre João, um homem já idoso com cabelos brancos e uma voz grave que ecoava pela igreja,
sempre falava sobre amor, perdão e compaixão. As missas duravam 1 hora e depois sempre ficávamos na praça conversando com os vizinhos. Era um momento de confraternização da comunidade. As crianças corriam entre as árvores enquanto os adultos conversavam sobre a semana que passou e a que estava por vir. Minha mãe sempre levava algumas frutas do nosso quintal para distribuir, e voltávamos para casa com outras frutas e verduras que os vizinhos traziam dos seus quintais. Era uma troca natural, uma solidariedade que existia sem precisar ser forçada. Eu estudava na escola municipal, a única da cidade. Era um prédio antigo, com carteiras de madeira riscadas por gerações de alunos, um quadro negro que fazia um barulho característico quando a professora escrevia com giz. Minha professora preferida era Dona Alice, uma mulher baixinha com óculos grossos que tinha uma paciência infinita para ensinar. Ela me incentivava a ler, emprestava livros da sua biblioteca pessoal, dizia que eu tinha potencial para estudar na capital. Nos fins de semana, quando não tinha escola, eu ajudava minha mãe com a costura, aprendia a alinhavar, a pregar botões, a fazer bainhas. Eram momentos especiais, só nós duas, conversando sobre a vida enquanto nossas mãos trabalhavam. Ela me contava histórias da juventude dela, de como conheceu meu pai numa festa da igreja, de como sonhava em ter uma família feliz. Dizia sempre que a felicidade estava nas coisas simples da vida: um lar, uma família, saúde e paz. Meu pai, quando voltava do trabalho, sempre trazia alguma novidade. Às vezes era uma madeira diferente que alguém tinha doado, às vezes era uma fofoca da cidade que ele ouvia na oficina. Ele tinha um jeito especial de contar histórias, fazia vozes diferentes para cada personagem, gesticulava com aquelas mãos grandes. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho pesado, ele sempre encontrava energia para nos entreter. Nas noites de sábado, costumávamos sentar no alpendre da nossa casa para conversar e ver o movimento da rua. Pedra Azul era uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas passavam cumprimentando, paravam para trocar algumas palavras. Às vezes se juntava uma roda de conversa que durava horas. Eram tempos mais simples, onde o entretenimento era a convivência humana. Não havia televisão em todas as casas, não havia pressa. Era uma vida simples, mas éramos felizes. Tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Tínhamos amor na nossa família, tínhamos uma comunidade que nos acolhia. Eu sonhava em crescer, estudar, talvez me casar com um rapaz bom, ter filhos e continuar vivendo naquela paz que conhecia desde criança. Nunca imaginei que essa tranquilidade seria completamente abalada por 2 mulheres que bateriam na nossa porta numa tarde de terça-feira. Mas foi em 1968 que 2 mulheres bateram na nossa porta numa tarde de terça-feira. Eram as testemunhas de Jeová, Dona Irene e Dona Conceição, 2 senhoras muito bem vestidas, com bolsas de couro e bíblias nas mãos. Elas se apresentaram de forma muito educada, perguntaram se podiam conversar conosco sobre a Bíblia, sobre o propósito de Deus para a humanidade. Dona Irene era uma mulher alta, magra, com cabelos grisalhos sempre presos num coque perfeito. Usava óculos de armação dourada e tinha uma postura muito ereta, que transmitia autoridade. Sua voz era firme, pausada, e ela falava olhando diretamente nos nossos olhos, como se cada palavra fosse muito importante. Carregava uma pasta de couro marrom, cheia de revistas e livros que ela manuseava com familiaridade. Dona Conceição era mais baixa, rechonchuda, com um sorriso constante no rosto. Tinha cabelos castanhos com mechas grisalhas e usava sempre vestidos floridos com manga comprida. Sua voz era mais doce, maternal, e ela tinha o dom de fazer perguntas que nos faziam pensar. Era ela quem quebrava o gelo, quem criava um ambiente mais descontraído para a conversa. Elas falavam com uma convicção que me impressionou desde o primeiro encontro. Diziam que tinham a verdade sobre Deus, que a religião católica estava errada em muitos pontos, que só 144 mil pessoas iriam para o céu e que nós poderíamos viver para sempre num paraíso na terra. Mostravam versículos bíblicos que eu nunca tinha visto antes, explicavam profecias de uma forma que fazia sentido, falavam sobre o fim do mundo que estava próximo.
Lembro como se fosse ontem da primeira vez que elas abriram a Bíblia na nossa mesa da cozinha. Minha mãe havia servido café com biscoito de polvilho que ela mesma fazia, e o cheiro doce misturado com o café criava um ambiente acolhedor. A mesa de madeira que meu pai havia feito rangia levemente quando elas apoiavam os livros, e a luz da tarde que entrava pela janela da cozinha iluminava as páginas da Bíblia de uma forma quase mágica. Dona Irene abriu a Bíblia em Apocalipse e começou a ler sobre os 144.000. Explicou que essas pessoas iriam para o céu para governar junto com Jesus, mas que a grande maioria da humanidade fiel viveria para sempre na terra transformada em paraíso. Mostrou versículos em Salmos que falavam sobre os mansos herdarem a terra, sobre como Deus transformaria a terra num jardim do Éden novamente. Dona Conceição complementava mostrando figuras numa revista chamada A Sentinela. Eram ilustrações coloridas de famílias felizes brincando com leões e tigres, de pessoas colhendo frutas de árvores gigantescas, de crianças brincando ao lado de ursos sem medo. Imaginem, ela dizia com aquele sorriso caloroso, viver para sempre numa terra sem dor, sem sofrimento, sem morte, onde vocês poderão construir suas próprias casas, ter seus próprios jardins e nunca mais se preocupar com doenças ou tristezas. Eu era jovem, tinha acabado de completar 17 anos e aquela linguagem me fascinou completamente. Elas falavam com tanta certeza, tiravam todas as dúvidas que eu tinha sobre religião usando apenas a Bíblia. Por que existe sofrimento no mundo? Porque Satanás está governando temporariamente, mas Deus logo estabeleceria seu reino na terra. Por que algumas pessoas nascem em famílias ricas e outras pobres? Porque estamos vivendo os últimos dias deste sistema de coisas perverso. Mas no paraíso, todos serão iguais. Por que Deus permite guerras? Porque Ele está dando tempo para que as pessoas conheçam a verdade antes do fim chegar. Para tudo, elas tinham uma resposta baseada na Bíblia, e isso me dava uma sensação de segurança que eu nunca tinha sentido antes. Na Igreja Católica, quando eu fazia perguntas para o Padre João, ele sempre dizia que eram mistérios de Deus, que não era para questionar muito, que a fé era mais importante que o entendimento. Mas essas mulheres tinham explicações lógicas para tudo, versículos específicos, uma doutrina completa e organizada. Meus pais ficaram desconfiados no início. Papai dizia que sempre fomos católicos, que nossos avós eram católicos, que não precisávamos mudar de religião. Ele via com maus olhos aquelas mulheres virem em casa toda semana com aqueles livros e revistas. Essas mulheres vão encher a cabeça da menina com essas ideias. Ele dizia para minha mãe quando achava que eu não estava ouvindo. Mamãe ficava dividida. Por um lado, respeitava a tradição católica da família. Por outro lado, ela admitia que algumas das explicações das testemunhas de Jeová faziam sentido. Às vezes, ela ficava ouvindo as conversas da cozinha, e eu percebia que ela também se interessava pelos estudos bíblicos. Uma vez ela comentou: realmente, por que Deus permitiria tanto sofrimento se Ele fosse todo-poderoso e amoroso? A explicação delas faz mais sentido do que dizer que é mistério. Mas eu fiquei completamente encantada. Comecei a estudar com elas religiosamente todas as terças-feiras às 15h. Usávamos um livro azul chamado A Verdade Vos Libertará, que explicava todas as doutrinas básicas da organização. Aprendi sobre Jeová, sobre como Ele era o único Deus verdadeiro, sobre como Jesus era seu filho e não parte de uma trindade. Aprendi sobre a organização de Deus na terra, sobre como os ungidos eram escolhidos para governar no céu junto com Jesus. Dona Irene me explicava que nós estávamos vivendo nos últimos dias, que a geração de 1914 não passaria antes que viesse o Armagedon. Ela mostrava sinais dos tempos, guerras, terremotos, falta de amor, deterioração moral. Tudo indicava que o fim estava muito próximo, talvez em poucos anos. Isso criava uma urgência, uma sensação de que cada dia era importante, de que precisávamos nos dedicar totalmente à obra de pregação para salvar o máximo de pessoas possível.
As reuniões no Salão do Reino começaram a fazer parte da minha rotina. Íamos 3 vezes por semana, terça e quinta-feira à noite e domingo de manhã. O Salão do Reino era um prédio simples, sem torres nem vitrais coloridos como a Igreja Católica. As paredes eram brancas, havia cadeiras dispostas em fileiras voltadas para um palco pequeno, onde ficava o púlpito. Não havia imagens, não havia crucifixos, apenas um cartaz com versículos bíblicos. As reuniões eram diferentes de tudo que eu conhecia. Não havia liturgia decorada, não havia cânticos em latim. Tudo era participativo. Havia uma escola onde os membros faziam apresentações baseadas na Bíblia, havia estudos de artigos da revista A Sentinela, havia reuniões de serviço onde aprendíamos como pregar de casa em casa de forma mais eficaz. Eu me sentia importante participando daquelas atividades. Quando fazia minha primeira apresentação na escola, quando comentava pela primeira vez numa reunião, quando recebia elogios dos anciãos por meu progresso espiritual, era uma sensação de pertencimento, de fazer parte de algo grande e importante, de estar do lado certo da questão universal entre Jeová e Satanás. Os irmãos me tratavam como família. Dona Irene se tornou como uma segunda mãe para mim, sempre me incentivando, sempre disposta a tirar minhas dúvidas. O irmão Carlos, que era ancião, me parabenizava pelo meu progresso e dizia que eu tinha potencial para ser uma boa proclamadora. A irmã Rosa, que tinha mais ou menos a minha idade, se tornou minha melhor amiga. Depois de 6 meses estudando intensivamente, eu me batizei. Lembro do dia como se fosse ontem. Foi numa assembleia de circuito em Cachoeiro de Itapemirim, numa piscina improvisada no ginásio municipal. Era um dia de sol forte, e havia centenas de testemunhas de Jeová de várias cidades da região reunidas para o evento. Antes do batismo, eu tinha que responder a algumas perguntas para um ancião, para ter certeza de que eu entendia o que significava me dedicar a Jeová. Ele perguntou se eu entendia que estava me dedicando à organização de Jeová na terra, se estava disposta a seguir a orientação dos anciãos, se compreendia que agora eu seria vista como uma ministra de Jeová e teria responsabilidades. Quando chegou minha vez de entrar na água, senti uma emoção indescritível. O irmão Carlos, que foi quem me batizou, segurou minha mão e disse: Dolores, com base na sua fé em Jesus Cristo e em sua dedicação a Jeová, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saí da água, senti que estava nascendo de novo, que agora eu fazia parte da família de Deus, que tinha a proteção de Jeová sobre minha vida. As pessoas me abraçaram, me chamaram de irmã, me disseram que agora eu era parte da organização mais importante da terra. Dona Conceição chorou de emoção. Disse que tinha acompanhado meu progresso desde o primeiro dia e que se sentia orgulhosa de ter contribuído para minha chegada à verdade. Era como se eu tivesse encontrado meu lugar no mundo, minha verdadeira família, meu propósito de vida. Casei em 1971 com um irmão da congregação, o Antônio. Ele era pioneiro regular, passava 90 horas por mês pregando de casa em casa, e eu me sentia honrada em casar com um homem tão dedicado a Jeová. Conheci o Antônio numa assembleia de distrito em Vitória. Ele era de uma congregação de São Mateus, uma cidade vizinha, e tinha vindo para nossa congregação com o objetivo de ajudar com a obra de pregação. O Antônio era um homem alto, moreno, com mãos grandes e calejadas de quem trabalhava na construção civil durante a semana e dedicava os fins de semana inteiramente à pregação. Tinha olhos castanhos muito expressivos e um sorriso que me fazia sentir borboletas no estômago. Mas o que mais me atraía nele era sua dedicação espiritual. Ele conhecia a Bíblia como poucos, conseguia explicar doutrinas complexas de forma simples, tinha uma fé inabalável na organização. Nosso namoro foi exemplar, segundo os padrões da organização. Sempre acompanhados por um ancião ou pessoa madura, nunca ficávamos sozinhos. Nossas conversas sempre giravam em torno de assuntos espirituais. Estudávamos a Bíblia juntos, fazíamos pregação em dupla, participávamos das atividades da congregação lado a lado.
Era um relacionamento baseado nos princípios bíblicos, sem a paixão mundana que a organização desencorajava. Nossa cerimônia foi no Salão do Reino, simples, mas bonita, com flores que as irmãs da congregação fizeram questão de decorar. O irmão Carlos conduziu a cerimônia, falou sobre o propósito do casamento segundo a Bíblia, sobre como marido e mulher deveriam trabalhar juntos na obra de Jeová. Não houve festa grande, apenas um almoço simples na casa dos meus pais com os irmãos da congregação. Nossa lua de mel foi em Guarapari, mas só ficamos 3 dias porque não podíamos faltar à assembleia de circuito que aconteceria no fim de semana seguinte. O Antônio disse que nossa verdadeira felicidade estava em servir a Jeová juntos, não em prazeres mundanos. E eu concordava completamente. Sentia que tinha encontrado não apenas um marido, mas um companheiro espiritual que me ajudaria a chegar ao paraíso. Construímos nossa casa em Pedra Azul, na mesma rua onde eu cresci, a apenas 3 quarteirões da casa dos meus pais. Era uma casa pequena, mas aconchegante, com 2 quartos, uma sala que também servia como local para nossos estudos bíblicos pessoais, uma cozinha onde eu preparava refeições simples, mas nutritivas para meu marido, depois dos longos dias de trabalho e pregação. Tivemos 2 filhos, João Pedro, que nasceu em 1973, e Maria Clara, que nasceu em 1975. Desde que soubemos que eu estava grávida do João Pedro, nós já planejávamos como criar nossos filhos, na verdade. Eles seriam dedicados a Jeová desde pequenos, cresceriam conhecendo a Bíblia, participariam das atividades da congregação, se batizariam jovens para ter a proteção de Jeová durante os últimos dias. João Pedro era um menino tranquilo, observador, que desde pequeno gostava de ouvir as histórias bíblicas que eu contava antes de dormir. Ele fazia perguntas inteligentes sobre Jeová, sobre o paraíso, sobre por que as outras crianças da escola não conheciam a verdade. Maria Clara era mais agitada, brincalhona, mas também muito esperta. Ela decorava os cânticos do reino com facilidade e gostava de pregar para suas bonecas. Desde pequenos, eles foram criados dentro da rotina da organização. Íamos às reuniões 3 vezes por semana religiosamente. Terça e quinta-feira à noite, com as crianças se revezando entre dormir no meu colo e prestar atenção no que estava sendo dito. Domingo de manhã, com eles vestidos com suas melhores roupas, carregando suas próprias Bíblias infantis que a organização publicava especialmente para crianças. Estudávamos a Bíblia em família toda noite depois do jantar. Era um momento sagrado na nossa casa. O Antônio sentava na cabeceira da mesa, eu do lado direito, as crianças do lado esquerdo. Ele abria a Bíblia e o livro de estudo que estávamos usando naquele período, e passávamos pelo menos 1 hora conversando sobre Jeová, sobre seus propósitos, sobre como devíamos viver para agradar a Ele. Fazíamos pregação de casa em casa todos os sábados de manhã. As crianças iam conosco desde muito pequenas, primeiro apenas observando, depois participando ativamente. João Pedro fez sua primeira apresentação de casa em casa aos 8 anos, explicando para uma senhora sobre o paraíso na terra usando uma revista Despertai, que tinha figuras de animais. Maria Clara começou a pregar aos 7 anos, sempre muito simpática e cativante com as pessoas. Nossa vida inteira girava em torno da organização. Os amigos dos nossos filhos eram apenas crianças da congregação. As festas que frequentávamos eram apenas reuniões espirituais. Os livros que líamos eram apenas publicações da Torre de Vigia. A música que ouvíamos eram apenas os cânticos do reino. Era uma vida protegida do mundo, mas também completamente controlada pela organização. Eu me tornei pioneira auxiliar quando Maria Clara completou 5 anos e começou a frequentar a escola. Isso significava que eu dedicava 60 horas por mês à pregação, além das reuniões e estudos pessoais. Era uma responsabilidade grande, mas que me dava muito status dentro da congregação. As outras irmãs me respeitavam, os anciãos me cumprimentavam de forma especial. Eu me sentia verdadeiramente útil na obra de Jeová. Depois de alguns anos como pioneira auxiliar, me tornei pioneira regular, dedicando 90 horas mensais à pregação.
Isso significava que eu pregava praticamente todos os dias, de manhã e de tarde quando possível. Conhecia cada rua de Pedra Azul, cada casa, cada morador. Sabia quem eram os interessados, quem eram os opositores, quem eram os indiferentes. Passava horas e horas batendo de porta em porta, colocando revistas, estudando a Bíblia com pessoas interessadas. Sentia que estava fazendo a obra mais importante do mundo, salvando vidas ao levar a verdade para as pessoas. Quantas vezes caminhei por aquelas ruas de Pedra Azul, carregando minha bolsa de pregação, enfrentando sol escaldante, chuva torrencial, porta na cara, só para cumprir minha cota de horas mensais. Havia dias em que meus pés ficavam inchados de tanto caminhar. Havia tardes em que voltava para casa desanimada porque não tinha conseguido colocar nenhuma revista. Havia manhãs em que acordava sem vontade de sair, mas me forçava, porque sabia que Jeová estava contando comigo para encontrar pessoas com coração sincero. Mas também havia momentos gratificantes. Quando conseguia iniciar um estudo bíblico com uma pessoa interessada, quando via alguém progredindo espiritualmente, quando presenciava um batismo de alguém que eu tinha ajudado a conhecer a verdade. Esses momentos me davam energia para continuar. Me faziam sentir que todo o esforço valia a pena. Meus filhos cresceram dentro dessa rotina e se adaptaram perfeitamente. João Pedro se destacava na escola do ministério teocrático, fazia apresentações que impressionavam até os anciãos mais experientes. Maria Clara tinha um dom natural para a pregação. Conseguia cativar as pessoas com sua simplicidade e sinceridade. Eu me sentia orgulhosa. Achava que era a mãe mais abençoada do mundo por ter filhos tão dedicados a Jeová. João Pedro se batizou aos 16 anos, numa assembleia de distrito em Vitória. Foi um dia emocionante para toda a família. Ver meu filho se dedicando publicamente a Jeová, prometendo servir a organização pelo resto da vida, me encheu de uma alegria indescritível. Ele estava se tornando um jovem exemplar, que as outras famílias apontavam como modelo para seus próprios filhos. Maria Clara se batizou aos 15 anos, também numa assembleia de distrito. Ela chorou de emoção quando saiu da água. Disse que sentia o Espírito Santo de Jeová sobre ela, que estava pronta para dedicar sua vida inteira ao serviço de Deus. Eu chorei junto com ela, sentindo que tinha cumprido meu papel como mãe cristã ao levar meus 2 filhos à verdade. Éramos uma família exemplar na congregação. Sempre presentes nas reuniões, sempre participativos, sempre dispostos a ajudar nas atividades do Salão do Reino. O Antônio foi nomeado servo ministerial, depois ancião. Eu era vista como uma esposa exemplar, uma mãe dedicada, uma pioneira zelosa. As outras famílias nos viam como modelo a ser seguido. Participávamos de todas as assembleias, congressos e atividades especiais da organização. Viajávamos para Vitória, São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro quando havia congressos internacionais. Eram momentos especiais, onde nos sentíamos parte de uma irmandade mundial, conectados com milhões de pessoas ao redor do mundo que compartilhavam as mesmas crenças e esperanças. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar sutilmente. Pequenas coisas que eu tentava ignorar, mas que ficavam martelando no fundo da minha cabeça como um ruído constante que não conseguia ser completamente abafado. No início, eram apenas dúvidas passageiras que eu atribuía à minha própria imperfeição espiritual. Depois, começaram a se tornar questões mais persistentes que me faziam questionar internamente algumas práticas da organização. Por exemplo, quando uma irmã da congregação, a Neuza, foi desassociada por se divorciar do marido que a espancava regularmente. O José, marido dela, era um homem violento que chegava bêbado em casa e descontava suas frustrações na esposa e nos filhos. Várias vezes a Neuza apareceu nas reuniões com hematomas mal disfarçados pela maquiagem, com o braço enfaixado, com o lábio inchado. As irmãs mais velhas sempre a aconselhavam a ser mais submissa, a orar mais por seu marido, a tentar conquistá-lo com seu comportamento cristão. Diziam que o sofrimento dela era uma prova, que Jeová estava permitindo aquela situação para testá-la, que se ela permanecesse fiel, seria recompensada.
Ninguém nunca sugeriu que ela procurasse ajuda legal ou que se separasse para proteger a si mesma e aos filhos. Quando finalmente a Neuza não aguentou mais e se separou do marido, os anciãos a chamaram para uma reunião. Disseram que ela não tinha base bíblica para o divórcio porque não podia provar adultério. Ela tentou explicar sobre a violência, mostrou fotos dos hematomas, levou testemunhas dos vizinhos, mas os anciãos disseram que violência doméstica não era motivo suficiente para divórcio segundo a Bíblia. Quando ela se recusou a voltar para o marido, foi formada uma comissão judiciária. 3 anciãos se reuniram com ela várias vezes, pressionando para que ela reconsiderasse sua decisão. Diziam que ela estava sendo orgulhosa, que estava colocando sua própria vontade acima da vontade de Jeová, que estava dando mau exemplo para outras esposas da congregação. No final, a desassociaram. A Neuza saiu da organização machucada, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ela havia buscado ajuda da única comunidade que conhecia, e essa comunidade a rejeitou no momento em que mais precisava de apoio. Ninguém da congregação podia mais falar com ela, cumprimentá-la na rua ou oferecer qualquer tipo de ajuda. Eu lembro de encontrar a Neuza na padaria alguns meses depois da desassociação. Ela estava magra, com olheiras profundas, mas não tinha mais hematomas. Estava trabalhando como faxineira para sustentar os filhos. Morava numa casa pequena alugada, mas parecia mais em paz do que nos últimos anos que passou na congregação. Quando me viu, ela apenas acenou de longe, porque sabia que eu não podia falar com ela. Aquela situação me deixou muito desconfortável. Como uma organização que pregava amor e compaixão podia abandonar uma mulher que estava sendo espancada? Como podia punir a vítima em vez de ajudá-la? Eu tentava conversar sobre isso com o Antônio, mas ele sempre dizia que não era nossa função questionar as decisões dos anciãos, que eles tinham orientação do Espírito Santo, que devíamos confiar na sabedoria da organização. Outro caso que me incomodou muito foi o do irmão Sebastião, um homem de 45 anos que trabalhava como contador e era servo ministerial na congregação. Ele era casado com a irmã Lúcia e tinha 2 filhas adolescentes. Sempre foi considerado um homem exemplar. Participava ativamente das reuniões, fazia comentários edificantes, ajudava nas atividades de construção do Salão do Reino. Descobriu-se que ele estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhava. O escândalo foi grande na cidade, porque a empresa era de uma família tradicional e o roubo envolveu uma quantia considerável. O Sebastião foi demitido, processado criminalmente e preso por alguns meses. Quando o caso veio à tona, os anciãos formaram uma comissão judiciária para lidar com a situação. Mas o que me chocou foi descobrir que vários anciãos já sabiam do problema financeiro do Sebastião há meses. Ele tinha pedido ajuda financeira para a congregação. Havia contado sobre suas dificuldades, mas ninguém ofereceu ajuda real. Em vez disso, apenas o aconselharam a confiar em Jeová e a não se preocupar com coisas materiais. O Sebastião não foi desassociado. Ele foi repreendido e perdeu seus privilégios de servo ministerial, mas continuou na congregação. A justificativa dos anciãos foi que ele tinha mostrado arrependimento, que tinha confessado o erro, que estava tentando reparar o dano causado. Mas eu não conseguia entender por que um homem que roubou permanecia na congregação, enquanto uma mulher que fugiu de um casamento violento foi expulsa. Comecei a perceber que existia uma certa parcialidade no julgamento dos anciãos. Homens que cometiam erros graves eram tratados com mais misericórdia do que mulheres que enfrentavam situações difíceis. Pessoas com mais influência na congregação recebiam tratamento diferenciado daquelas que tinham menos prestígio social. Outro episódio que me marcou foi quando meu próprio filho, João Pedro, começou a questionar algumas doutrinas. Ele tinha 20 anos, era inteligente, estudioso e começou a fazer perguntas que me deixavam desconfortável. Por que algumas profecias da organização não se cumpriram? Por que a geração de 1914 já tinha passado e o Armagedon não tinha chegado? Por que não podíamos questionar nada que vinha da organização? Eu tentava responder suas perguntas com as explicações que tinha aprendido ao longo dos anos.
Dizia que a luz estava se tornando mais clara, que Jeová revelaria tudo no tempo certo, que não era apropriado questionar a organização, porque isso seria questionar o próprio Jeová. Mas no fundo do coração, eu também tinha as mesmas dúvidas. João Pedro me mostrou publicações antigas da Torre de Vigia que continham profecias que não se cumpriram. Previsões sobre 1975, mudanças doutrinárias que contradiziam ensinamentos anteriores, explicações que mudavam constantemente para justificar erros passados. Ele perguntava como uma organização dirigida por Jeová poderia errar tanto, como podia mudar de opinião constantemente sobre doutrinas que dizia serem reveladas por Deus. Eu não tinha respostas satisfatórias. Repetia as explicações oficiais da organização, mas percebia que elas não faziam sentido nem para mim mesma. Comecei a ter dúvidas sobre coisas que sempre havia considerado verdades absolutas. Será que realmente éramos a única religião verdadeira? Será que Jeová realmente usava apenas a organização Torre de Vigia para se comunicar com a humanidade? A situação ficou ainda mais complicada quando João Pedro começou a faltar às reuniões. Ele dizia que não via sentido em participar de algo que não fazia sentido para ele. Os anciãos vieram conversar conosco, disseram que ele estava sendo influenciado por apostatas, que precisava se arrepender e voltar às atividades da congregação. Pressionamos o João Pedro para que ele continuasse participando, mesmo que fosse apenas para manter a aparência. Eu tinha medo de que ele fosse desassociado, de que perdesse a salvação, de que nossa família fosse vista como espiritualmente fraca. Mas ele era teimoso. Dizia que não podia fingir acreditar em algo que não acreditava mais. A gota d'água foi quando minha filha Maria Clara, aos 22 anos, engravidou sem estar casada. O pai da criança era um rapaz da congregação, o Daniel, que era servo ministerial e que todos consideravam um jovem exemplar. Eles tinham se relacionado intimamente e ela engravidou. Quando descobriram a gravidez, a primeira reação foi de pânico. Eles sabiam que seriam disciplinados pela organização, que provavelmente seriam desassociados. Vieram conversar comigo e com o Antônio, chorando, pedindo ajuda, sem saber o que fazer. Nossa primeira sugestão foi que eles se casassem imediatamente. Afinal, eles se gostavam, eram jovens da organização e o casamento resolveria o problema. Mas os anciãos disseram que não podia ser assim. Que primeiro eles teriam que passar por uma comissão judiciária para lidar com o pecado e só depois poderiam pensar em casamento. Quando contaram para os anciãos sobre a gravidez, em vez de receberem apoio e orientação para resolver a situação da melhor forma possível, foram submetidos a um processo humilhante que durou meses. Os anciãos formaram uma comissão judiciária que se reunia semanalmente para investigar os detalhes do que havia acontecido. Faziam perguntas íntimas que me deixavam com vergonha de ouvir. Queriam saber quantas vezes eles tinham se relacionado, em que circunstâncias, quem havia tomado a iniciativa, se havia acontecido outras vezes com outras pessoas. Tratavam minha filha como se fosse uma criminosa, questionavam sua moralidade, sugeriam que ela tinha seduzido o rapaz. O processo se arrastou por 3 meses. Durante todo esse tempo, Maria Clara e Daniel foram marcados na congregação. As pessoas sussurravam quando eles passavam. Os anciãos faziam comentários nas reuniões sobre jovens que não controlavam seus desejos. As famílias exemplares evitavam que seus filhos se associassem com eles. Maria Clara estava grávida, emotivamente abalada, e ainda tinha que lidar com a humilhação pública na congregação. Ela chorava todos os dias, dizia que se sentia abandonada por Jeová, que não sabia se ainda seria salva, que tinha medo de perder a vida eterna por causa de um erro. No final, tanto ela quanto o Daniel foram desassociados. A decisão foi anunciada numa reunião de quinta-feira à noite, de forma fria e protocolar. Maria Clara Silva e Daniel Santos não são mais testemunhas de Jeová. Pronto. 2 vidas destruídas em poucas palavras. Minha filha saiu da congregação grávida, sozinha, expulsa da única comunidade que conhecia. O Daniel também foi desassociado, e embora eles quisessem se casar, a situação ficou muito complicada.
As famílias estavam divididas, a comunidade os rejeitava, e eles não tinham experiência de vida fora da organização. E eu, como mãe, fiquei numa situação impossível. A organização orientava que não podíamos ter associação desnecessária com desassociados, mesmo que fossem da família. Eu não podia conversar normalmente com minha filha, não podia visitá-la, não podia ajudá-la na gravidez. Se os anciãos descobrissem que eu estava mantendo contato normal com ela, eu também seria disciplinada. Imaginem o que isso fez comigo como mãe. Ver minha filha grávida, precisando de apoio, enfrentando uma situação difícil, e eu tendo que escolher entre ela e a organização. Foram os meses mais difíceis da minha vida. Eu chorava todos os dias, orava constantemente, pedia para Jeová me dar sabedoria para lidar com aquela situação. Tentei conversar com os anciãos sobre a possibilidade de eles se casarem, mesmo depois da desassociação, mas eles disseram que isso seria recompensar o pecado, que eles teriam que provar arrependimento genuíno por pelo menos 1 ano antes de serem reintegrados, e só depois poderiam pensar em casamento. Mas eu continuei. Continuei indo às reuniões, continuei pregando, continuei contribuindo financeiramente, porque é isso que eles ensinam desde o primeiro dia, que duvidar da organização é duvidar de Jeová, que sair da verdade é perder a vida eterna, que só através da organização podemos ter a aprovação de Deus. E eu tinha medo. Medo de perder minha salvação, medo de ficar fora do paraíso, medo de desagradar a Jeová. Tentava me convencer de que os anciãos sabiam melhor do que eu, que tinham orientação do Espírito Santo, que eu não podia questionar as decisões deles. Mas no fundo do coração, alguma coisa me dizia que não estava certo uma mãe ter que escolher entre a filha e a religião. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar porque estamos muito envolvidos na situação. Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas. Me conta nos comentários se você já viveu alguma situação onde teve que escolher entre família e religião, porque sei que não estou sozinha nessa dor. Os anos foram passando e eu continuava na organização, mas com o coração cada vez mais pesado. Meu marido Antônio morreu em 2003, de câncer no pulmão. Ele fumou durante a juventude, antes de se tornar testemunha de Jeová, e isso acabou cobrando seu preço décadas depois. A doença foi descoberta tarde demais, e ele sofreu muito nos últimos meses de vida. Durante a doença do Antônio, a congregação ajudou no início. Algumas irmãs vinham fazer limpeza em casa, outras traziam comida, os anciãos faziam visitas pastorais. Mas depois de alguns meses, parece que se esqueceram de nós. As visitas ficaram mais espaçadas, as ajudas práticas diminuíram, e eu me vi cuidando do meu marido sozinha. Eu trabalhava meio período, numa loja de roupas para ajudar nas despesas médicas, cuidava do Antônio, que estava acamado, e precisava de cuidados constantes, e ainda tinha que manter minhas atividades na congregação para não ser vista como espiritualmente fraca. Foram meses exaustivos, onde eu mal conseguia dormir 3 horas por noite. Quando o Antônio morreu, eu me senti completamente perdida. Éramos casados há 32 anos, tínhamos construído toda a nossa vida juntos, e de repente eu estava sozinha. A congregação me apoiou durante o funeral, me consolou com versículos sobre a ressurreição, disse que eu logo estaria reunida com ele no paraíso. Mas depois do funeral, a vida continuou para todos, menos para mim. Eu estava viúva, sozinha, com um filho que não falava mais comigo por causa das dúvidas que tinha sobre a organização, e uma filha que não podia falar comigo por causa da desassociação. Tinha 52 anos e sentia que minha vida tinha acabado junto com a do meu marido. Foi nessa época que começaram a surgir os primeiros sintomas de saúde. Eu estava com 56 anos, em 2007, e comecei a sentir uma fraqueza estranha que não conseguia explicar. Não era cansaço normal do trabalho ou da idade. Era uma falta de energia que me deixava exausta só de subir a escada de casa,
uma falta de ar que aparecia até quando eu estava descansando. No início, atribuí os sintomas ao estresse da viuvez e às dificuldades emocionais que estava enfrentando. Achei que era depressão, que passaria com o tempo. Mas a situação foi piorando gradualmente. Comecei a ter tonturas, desmaios ocasionais, uma palidez que as pessoas comentavam. Foi a irmã Conceição, a mesma que havia me ensinado a verdade décadas antes, que insistiu para que eu procurasse um médico. Ela disse que eu estava com uma aparência muito ruim, que não era normal ficar tão pálida e fraca. Marcou uma consulta para mim com o Dr. Roberto, em Cachoeiro de Itapemirim, um médico conhecido na região. Lembro da primeira consulta como se fosse ontem. O Dr. Roberto era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de grau, que falava de forma muito calma e tranquilizadora. Seu consultório ficava numa clínica no centro da cidade, com paredes brancas, diploma nas paredes e uma janela que dava para a rua principal por onde passavam carros e pedestres. Ele me examinou cuidadosamente. Fez várias perguntas sobre meus sintomas, sobre minha história médica, sobre minha alimentação. Pediu uma série de exames de sangue. Disse que precisava investigar melhor o que estava acontecendo. Marcou o retorno para a semana seguinte, quando os resultados estariam prontos. Quando voltei para buscar os resultados, o Dr. Roberto me recebeu com uma expressão preocupada. Ele me fez sentar na cadeira em frente à sua mesa, colocou os exames na minha frente e começou a explicar com muito cuidado o que havia descoberto. Dona Dolores, ele disse, a senhora está com anemia severa. Sua hemoglobina está em 6,2, quando o normal para mulheres da sua idade seria entre 12 e 14. Isso explica todos os sintomas que a senhora tem sentido: fraqueza, falta de ar, palidez, tonturas. Ele continuou explicando que a anemia severa não era apenas uma deficiência de ferro que poderia ser corrigida com suplementos. Que no meu caso, parecia haver uma causa subjacente que estava impedindo meu corpo de produzir glóbulos vermelhos suficientes, que eu precisaria de mais exames para descobrir a causa exata. Enquanto isso, ele disse, a senhora precisa urgentemente de transfusão de sangue. Sua hemoglobina está num nível perigoso. Se não tratarmos isso rapidamente, a senhora pode ter complicações cardíacas graves. Pode até mesmo morrer. Quando ouvi a palavra transfusão de sangue, meu mundo desabou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 40 anos de doutrinação da torre de vigia passaram pela minha cabeça como um filme em câmera rápida. Sangue era sagrado. Sangue representava a alma. Receber sangue era como comer sangue. Era proibido por Jeová. Era melhor morrer fiel do que viver desobedecendo aos mandamentos divinos. Expliquei para o Dr. Roberto que eu era testemunha de Jeová e que não podia receber sangue. Ele ficou visivelmente preocupado, ajustou os óculos, se inclinou para a frente na cadeira e disse: Dona Dolores, eu respeito suas crenças religiosas, mas preciso que a senhora entenda a gravidade da situação. Sem a transfusão, a senhora pode morrer. Tentei explicar para ele sobre nossas crenças, sobre como o sangue era sagrado para Jeová, sobre como preferíamos morrer fiéis do que viver desobedecendo a Deus. Ele me ouviu com paciência, mas insistiu que havia tratamentos alternativos que poderíamos tentar, embora fossem menos eficazes e mais demorados. Saí daquele consultório com a sensação de que estava carregando uma sentença de morte. Tinha anemia severa, precisava de transfusão para salvar minha vida, mas não podia aceitar por causa das minhas crenças religiosas. Era como estar presa entre uma rocha e um lugar difícil, sem saída aparente. Voltei para casa e contei para os anciãos da congregação sobre minha situação médica. A reação deles foi imediata e previsível. Eles me parabenizaram pela minha fé, disseram que eu estava sendo testada como Jó, que minha fidelidade aos princípios bíblicos seria recompensada por Jeová. O irmão Carlos, que agora era ancião presidente da congregação, me disse: Irmã Dolores, esta é sua oportunidade de mostrar sua fé. Muitas pessoas dizem que amam a Jeová, mas quando são testadas, falham.
você tem a chance de provar que prefere morrer fiel do que viver desobedecendo aos mandamentos divinos. Organizaram uma corrente de oração especial para mim. Anunciaram nas reuniões que eu estava enfrentando uma prova de fé. Pediram para que todos orassem por mim. Me visitaram regularmente. Me trouxeram revistas e livros sobre fé e perseverança. Me contaram histórias de outras testemunhas de Jeová que haviam escolhido morrer em vez de aceitar transfusão de sangue. Eu me sentia importante, especial, como se estivesse sendo usada por Jeová para dar testemunho. Quando as pessoas da congregação me cumprimentavam, havia uma reverência especial, como se eu fosse uma mártir em potencial. Jovens da congregação vinham conversar comigo, pediam conselhos sobre como ter fé nas dificuldades. Mas meu estado de saúde foi piorando progressivamente. A anemia foi se agravando e eu comecei a ter sintomas cada vez mais severos. Desmaios se tornaram frequentes. Havia dias em que não conseguia nem sair da cama. Minha pele ficou amarelada, meus lábios roxos e eu sentia o coração acelerar só de tentar me levantar. Procurei outros médicos, tentei todos os tratamentos alternativos que encontrei. Tomei suplementos de ferro, mudei minha alimentação, tentei remédios caseiros que as irmãs mais velhas da congregação me recomendaram. Mas nada funcionava. Minha hemoglobina continuava caindo, meu estado geral continuava se deteriorando. Foi quando conheci o Dr. Marcos, um hematologista em Vitória que tinha experiência com casos complexos de anemia. Ele me fez uma bateria de exames muito mais detalhada, investigou possíveis causas da minha condição, tentou vários tratamentos alternativos. O Dr. Marcos era um homem muito paciente e compreensivo. Quando expliquei sobre minhas crenças religiosas, ele não me julgou nem tentou me pressionar. Ele pesquisou sobre alternativas à transfusão, consultou colegas, tentou tudo o que era possível dentro das minhas limitações religiosas. Mas depois de meses de tratamento, ele me chamou para uma conversa séria. Explicou que meu caso era mais complicado do que inicialmente pensava, que eu tinha uma forma rara de anemia que não respondia aos tratamentos convencionais e que a única forma de salvar minha vida era através de transfusão de sangue. Dona Dolores, ele disse com muita seriedade, eu tentei tudo o que é possível. Respeitei suas crenças, busquei alternativas, consultei especialistas. Mas medicamente, não há mais nada que eu possa fazer. Sem a transfusão, a senhora tem no máximo 6 meses de vida. Ouvi aquelas palavras com uma estranha sensação de alívio misturada com terror. Alívio porque finalmente teria uma resposta definitiva. Terror porque significava que eu realmente ia morrer, que não havia mais esperança médica. Minha fé seria testada até o limite final. Voltei para a Pedra Azul sabendo que ia morrer. Organizei meus papéis, escrevi cartas para meus filhos, fiz meu testamento. Deixei instruções claras de que queria um funeral simples no salão do reino, que queria que minha morte fosse usada como exemplo de fidelidade a Jeová. Os irmãos da congregação intensificaram as visitas. Vinham todos os dias, me consolavam com versículos sobre a ressurreição, me asseguravam que eu seria lembrada no paraíso, que minha fidelidade seria recompensada. Diziam que eu me tornaria um exemplo para futuras gerações de testemunhas de Jeová. Eu tentava me consolar com essas palavras, mas no fundo do coração alguma coisa me incomodava. Será que Jeová realmente queria que eu morresse? Será que um Deus de amor ficaria satisfeito vendo uma de suas filhas morrer quando havia tratamento disponível? Será que a vida não era também um presente de Deus? Mas sempre que essas dúvidas surgiam, eu as empurrava para o fundo da mente. Lembrava dos ensinamentos da organização, dos versículos sobre sangue ser sagrado, das histórias de fiéis que preferiram morrer a desobedecer a Jeová. Tentava me convencer de que estava fazendo a coisa certa, que minha morte teria significado. Foi numa quinta-feira, 15 de maio de 2008, que aconteceu o evento que mudou minha vida para sempre. Eu estava em casa, muito fraca, tentando fazer algumas tarefas domésticas básicas, quando comecei a passar muito mal. Senti uma tontura intensa, náuseas e uma fraqueza que parecia drenar toda a energia do meu corpo. Tentei me apoiar na mesa da cozinha,
mas minhas pernas não conseguiam me sustentar. Caí no chão do quintal, perto do pé de manga que minha mãe havia plantado décadas antes. Fiquei ali, deitada na terra, olhando para o céu azul, pensando que talvez fosse minha hora de morrer. Minha vizinha, Dona Lúcia, uma senhora católica muito bondosa que morava na casa ao lado, me encontrou desmaiada. Ela me conhecia desde criança, sabia da minha situação de saúde e não hesitou em chamar a ambulância. Mesmo sabendo que eu era testemunha de Jeová e que éramos ensinados a não nos misturar muito com pessoas de outras religiões, ela sempre demonstrou carinho e preocupação comigo. Fui levada às pressas para o Hospital Regional de Cachoeiro de Itapemirim, mais morta que viva. Lembro vagamente da sirene da ambulância, das vozes dos paramédicos conversando em tom preocupado, da sensação de estar flutuando entre a consciência e a inconsciência. Quando cheguei ao hospital, o médico de plantão disse que era um milagre eu ainda estar viva. Minha hemoglobina estava em 3,2, um nível que normalmente seria incompatível com a vida. Meu coração estava trabalhando desesperadamente para bombear o pouco sangue que eu tinha. Minha pressão arterial estava perigosamente baixa e meus órgãos estavam começando a falhar. Me internaram imediatamente na UTI. Ligaram para minha família e meus filhos vieram correndo de São Paulo, onde moravam. João Pedro, apesar de não estar mais falando comigo por causa das divergências religiosas, deixou tudo e veio para o hospital. Maria Clara, que ainda estava desassociada, também veio, mas ficou do lado de fora porque sabia que alguns irmãos da congregação não aprovariam sua presença. Os anciãos da congregação também apareceram rapidamente. O irmão Carlos, o irmão José e o irmão Antônio vieram me visitar na UTI. Eles me cumprimentaram com carinho, oraram comigo, me asseguraram que toda a congregação estava orando por mim. Disseram que eu estava sendo um exemplo maravilhoso de fé, que minha situação estava fortalecendo a fé de muitos irmãos. Durante 3 dias, eu fiquei oscilando entre a vida e a morte. Os médicos insistiam que sem a transfusão eu não sobreviveria mais que algumas horas, mas eu continuava recusando. Os anciãos me apoiavam na minha decisão, diziam que eu estava sendo fiel até a morte, que seria recompensada com a coroa da vida. Havia momentos em que eu sentia que estava realmente morrendo. Minha respiração ficava cada vez mais difícil, meu coração disparava, eu sentia como se estivesse afundando numa água escura e fria. Mas sempre que isso acontecia, eu pensava nas palavras dos anciãos, nas promessas da organização, na recompensa que me esperava no paraíso. Mas foi na noite do 3º dia que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Eu estava sozinha no quarto da UTI, porque era madrugada e as visitas não eram permitidas naquele horário. Estava com uma fraqueza terrível, sentia que realmente estava morrendo quando ouvi vozes familiares no corredor. Reconheci imediatamente as vozes dos anciãos da congregação, o irmão Carlos e o irmão José, que estavam conversando com alguém. Pelo tom da conversa, parecia que estavam falando com um médico. Fiquei prestando atenção, e o que ouvi gelou meu sangue e mudou minha vida para sempre. O irmão Carlos estava falando com um médico, e eu ouvi ele dizer: "Doutor, nós entendemos a situação. Ela é testemunha de Jeová e não pode receber sangue. Mas se o Senhor achar que é necessário para salvar a vida dela, faça o que tem que fazer. Nós não podemos orientar ela a aceitar, mas também não vamos impedir se for caso de vida ou morte." Meus queridos, quando ouvi essas palavras, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mente ficou em branco por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. Aqueles homens que durante semanas me parabenizaram pela minha fé, que disseram que eu estava sendo um exemplo para toda a congregação, que me apoiaram na minha decisão de morrer por Jeová, estavam dizendo para o médico que podia me dar sangue se fosse necessário? Continuei ouvindo a conversa, e ela ficou ainda mais chocante. O irmão José disse: "Doutor, o importante é que ela não saiba que recebeu sangue. Se ela não souber, não tem problema. O que importa é que ela não consinta conscientemente. Deus conhece o coração, e o coração dela está correto.
Se o Senhor der sangue para salvar a vida dela sem ela saber, a responsabilidade é sua, não dela. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu coração, que já estava fraco, começou a bater ainda mais rápido. Será que eu estava delirando por causa da anemia? Será que aquilo era real? Aqueles homens que eu respeitava, que eu considerava representantes de Deus na terra, estavam tramando nas minhas costas? A conversa continuou, e cada palavra era como uma punhalada no meu peito. O irmão Carlos disse: Doutor, nós já enfrentamos essa situação antes. O importante é preservar a vida do irmão e manter a integridade da organização. Se ela não souber que recebeu sangue, não há problema de consciência. Ela continuará sendo uma testemunha de Jeová exemplar. O médico parecia confuso com aquela conversa. Ele disse: Mas, senhores, isso não é um pouco hipócrita? Vocês estão me pedindo para dar sangue para ela, mas ao mesmo tempo dizem que ela não pode receber sangue por causa da religião de vocês? O irmão José respondeu: Doutor, o senhor não entende as questões espirituais envolvidas. A questão não é receber sangue, mas consentir conscientemente. Se ela não souber, não há pecado. É uma questão de consciência, não de ação. Deus vê o coração, e o coração dela está puro. Eu fiquei a noite inteira processando aquela conversa. Será que eu tinha escutado certo? Será que tinha sido delírio causado pela anemia severa? Mas não. Eu estava consciente, eu tinha certeza do que tinha ouvido. Aqueles homens que me ensinaram durante décadas que era melhor morrer do que receber sangue estavam orientando o médico a me dar sangue escondido, desde que eu não soubesse. Onde estava a integridade que tanto pregavam? Onde estava a fidelidade aos princípios bíblicos que diziam ser tão importantes? Onde estava a coragem de morrer pela fé que eles tinham me ensinado a ter? Tudo não passava de hipocrisia? Eles estavam dispostos a salvar minha vida com sangue, desde que pudessem manter a aparência de que estavam seguindo as regras da organização? Passei a madrugada inteira remoendo aquela conversa. Minha mente, mesmo enfraquecida pela anemia, estava trabalhando a 1000 por hora. Comecei a lembrar de outras situações estranhas que tinha presenciado ao longo dos anos. Conversas interrompidas quando eu chegava perto, decisões que não faziam sentido, tratamentos diferenciados que eu não entendia na época. Lembrei de quando o irmão Sebastião foi pego roubando e não foi desassociado, enquanto minha filha foi expulsa por engravidar. Lembrei de quando a irmã Neuza foi desassociada por se divorciar de um marido violento. Lembrei de todas as vezes que questionei internamente as decisões dos anciãos, mas sempre me convenci de que eles sabiam melhor, que tinham orientação divina. Será que tudo não passava de uma grande encenação? Será que aqueles homens que eu considerava ungidos por Deus eram apenas pessoas comuns, com interesses pessoais, medos, hipocrisias? Será que a organização que eu servi por 40 anos da minha vida não era realmente o canal de Deus na Terra? As horas passavam devagar naquela UTI. Eu ouvia os sons dos aparelhos, sentia o cheiro de desinfetante, via as luzes piscando no teto. Minha mente estava mais clara do que estivera em semanas, apesar da fraqueza física. Era como se aquela revelação tivesse despertado algo em mim, uma capacidade de pensar que tinha sido adormecida por décadas de doutrinação. Comecei a questionar tudo. Se os anciãos eram capazes de mentir sobre uma questão tão fundamental quanto sangue, sobre o que mais eles mentiam? Se eles estavam dispostos a quebrar suas próprias regras quando lhes convinha, que autoridade moral tinham para julgar outros? Se a organização permitia essa duplicidade, que tipo de direção divina realmente tinha? Pela manhã, quando o Dr. Roberto entrou no meu quarto para fazer a visita médica, eu ainda estava processando tudo o que tinha descoberto. Ele me examinou cuidadosamente, verificou meus sinais vitais, olhou meus exames mais recentes. Sua expressão estava grave, preocupada. Dona Dolores, ele disse, sentando na cadeira ao lado da minha cama. Vou ser muito franco com a senhora. Seu estado é crítico. Sua hemoglobina continua caindo, seus órgãos estão começando a falhar. Se não fizermos a transfusão nas próximas horas, a senhora vai morrer. Esta é literalmente a última oportunidade.
Olhei para aquele homem que tinha me tratado com tanto respeito e paciência durante meses. Ele tinha tentado tudo dentro das minhas limitações religiosas, tinha consultado especialistas, tinha pesquisado alternativas. Ele genuinamente se importava com minha vida, enquanto os líderes da minha própria religião estavam dispostos a me enganar. Tomei então uma decisão que mudou o rumo da minha vida completamente. Olhei nos olhos do Dr. Roberto e disse: Doutor, eu aceito a transfusão. Ele ficou surpreso, quase não acreditou no que tinha ouvido. Dona Dolores, a senhora tem certeza? Pensei bem, sei que isso vai contra suas crenças religiosas. Não quero que depois se arrependa ou se sinta culpada. Expliquei para ele que sim, que eu tinha certeza, que tinha descoberto que as pessoas em quem eu confiava não eram tão íntegras quanto eu pensava. Que eu queria viver, que acreditava que a vida também era um presente de Deus, que não fazia sentido morrer por regras que nem os próprios líderes seguiam quando lhes convinha. Ele não quis saber dos detalhes da minha mudança de decisão. Apenas providenciou rapidamente todos os procedimentos necessários para a transfusão. Explicou que seria um processo que duraria algumas horas, que eu seria monitorada constantemente, que haveria riscos mínimos, mas que os benefícios superavam em muito qualquer risco. Quando os anciãos chegaram para me visitar naquela manhã e souberam que eu tinha aceitado a transfusão, a reação foi de completo choque. Eles ficaram pálidos, se olharam nervosamente e tentaram imediatamente me convencer a mudar de ideia. Irmã Dolores, disse o irmão Carlos, o que aconteceu? A senhora estava sendo tão fiel, tão exemplar. Por que decidiu aceitar sangue agora? Isso vai contra tudo que aprendemos, tudo que a Bíblia ensina. O irmão José complementou. Irmã, a senhora está sendo testada por Satanás. Ele está tentando fazer com que desista na última hora. Não pode desistir agora, quando estava tão perto de dar um testemunho maravilhoso para Jeová. Mas eu não aguentava mais viver naquela hipocrisia. Olhei diretamente nos olhos dos dois e disse: Eu ouvi a conversa de vocês com o médico ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vocês deviam ver as caras deles, meus queridos. Primeiro tentaram negar, disseram que eu devia estar confundindo, que talvez estivesse delirando por causa da anemia. Depois tentaram minimizar, disseram que eu tinha entendido errado o contexto da conversa. Irmã Dolores, disse o irmão Carlos, a senhora não estava bem ontem à noite. Talvez tenha ouvido errado ou interpretado mal nossa conversa. Nós nunca incentivaríamos ninguém a aceitar sangue. Isso seria contra nossos princípios. Mas eu sabia exatamente o que tinha ouvido. Repeti palavra por palavra a conversa que tinham tido com o médico. Falei sobre como tinham dito que o importante era eu não saber que estava recebendo sangue, que se fosse feito sem meu conhecimento, não haveria problema de consciência. A expressão dos dois mudou completamente. O irmão José começou a gaguejar, tentando explicar que era apenas uma questão teológica complexa, que eu não entendia as nuances doutrinárias envolvidas. O irmão Carlos disse que às vezes era necessário tomar decisões difíceis para preservar a vida dos irmãos, que havia aspectos da organização que os membros comuns não precisavam conhecer. Então vocês mentem? Perguntei diretamente. Vocês ensinam uma coisa, mas fazem outra? Vocês dizem que é melhor morrer do que receber sangue, mas quando chega a hora, vocês mesmos orientam os médicos a dar sangue escondido? Eles tentaram me acalmar, disseram que eu estava sendo emocional, que não era apropriado questionar as decisões dos anciãos, que eu devia confiar na sabedoria da organização, que havia coisas que eu não podia entender completamente. Mas eu não queria mais ouvir aquelas explicações vazias. Disse para eles que tinham perdido minha confiança, que não podia mais acreditar em nada que viesse da organização, que ia aceitar o tratamento médico e viver minha vida. Eles saíram do hospital visivelmente abalados. Eu sabia que logo toda a congregação saberia que eu tinha caído na última hora, que tinha perdido a fé, que tinha desapontado a Jeová. Mas pela primeira vez em décadas, eu não me importava com o que os outros iam pensar. A transfusão foi realizada durante a tarde. Eu fiquei deitada na cama da UTI, vendo aquele sangue entrando lentamente no meu corpo através da veia do braço. Sangue que salvaria minha vida.
Sangue que a organização dizia ser proibido. Sangue que os próprios líderes estavam dispostos a me dar escondido. Durante o procedimento, eu fiquei pensando em todas as testemunhas de Jeová que morreram recusando transfusão. Quantas pessoas perderam a vida por causa de uma regra que nem os próprios líderes seguiam rigorosamente? Quantas famílias foram destruídas por uma doutrina que tinha mais a ver com controle do que com fé verdadeira? Aos poucos, fui sentindo a diferença no meu corpo. A fraqueza extrema começou a diminuir, a falta de ar melhorou, minha cor começou a voltar ao normal. Era como se eu estivesse ressuscitando, como se estivesse voltando à vida. E em muitos sentidos, eu realmente estava renascendo. Em 2 semanas eu estava em casa, recuperada, com a hemoglobina em níveis normais. Mas minha vida nunca mais foi a mesma. Não conseguia mais entrar no salão do reino, sabendo que tudo aquilo era uma encenação. Não conseguia mais pregar de casa em casa, sabendo que os líderes da organização eram hipócritas. Não conseguia mais participar de reuniões onde se falava sobre integridade, sabendo que ela não existia na liderança. Comecei a pesquisar por conta própria sobre as doutrinas da organização. Descobri que a proibição de sangue das testemunhas de Jeová não tinha base bíblica sólida, que os versículos sobre não comer sangue se referiam ao sangue de animais sacrificados, não a transfusões médicas para salvar vidas, que a organização já tinha mudado de opinião sobre frações sanguíneas várias vezes ao longo dos anos. Descobri também que não era a primeira vez que os anciãos faziam esse tipo de coisa. Pesquisando na internet, encontrei relatos de outras pessoas que tinham passado por situações similares. Existiam casos documentados onde anciãos orientavam médicos a salvarem a vida de testemunhas de Jeová sem o consentimento deles, desde que não soubessem. Era uma prática não oficial, mas aparentemente comum. Descobri que a organização tinha uma política ambígua sobre a questão do sangue. Publicamente, mantinha a posição rígida para preservar a aparência de integridade doutrinária. Mas, privadamente, permitia certas flexibilidades para evitar mortes desnecessárias que poderiam gerar problemas legais ou de imagem. Fiquei sabendo também que muitas outras doutrinas da organização eram igualmente problemáticas. As profecias sobre 1914 que não se cumpriram, a geração que não passaria, que já tinha passado há muito tempo, as mudanças doutrinárias constantes que eram apresentadas como luz progressiva, mas que na verdade eram correções de erros anteriores. A organização se dizia o canal exclusivo de Deus na Terra, mas mudava de opinião constantemente sobre coisas que alegava vir diretamente de Jeová. Como um Deus perfeito poderia dar informações imperfeitas? Como uma organização dirigida pelo Espírito Santo poderia errar tanto? Comecei a ler livros de ex-testemunhas de Jeová, a participar de fóruns online, onde pessoas compartilhavam suas experiências similares. Descobri que havia milhares de pessoas ao redor do mundo que tinham passado pelas mesmas dúvidas, que tinham descoberto as mesmas contradições, que tinham saído da organização pelos mesmos motivos. É difícil descrever a sensação de descobrir que você viveu uma mentira por 40 anos. É como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés, como se tudo que você acreditou fosse apenas uma ilusão. Ao mesmo tempo, é libertador descobrir a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Durante esse período de descobertas e questionamentos, eu ainda não tinha decidido oficialmente sair da organização. Continuava indo às reuniões esporadicamente, mas meu coração não estava mais ali. Eu ouvia os discursos sobre fidelidade e integridade, e tudo soava falso aos meus ouvidos. Os irmãos percebiam minha mudança de atitude. Algumas pessoas vinham conversar comigo, perguntavam se eu estava bem, se precisava de ajuda espiritual. Eu dava respostas evasivas, dizia que estava ainda me recuperando da doença, que logo voltaria ativa. Mas internamente eu estava fazendo uma limpeza completa das minhas crenças. Questionava tudo o que tinha aprendido, pesquisava cada doutrina, comparava com outras fontes. Era um processo doloroso, mas necessário. Eu precisava descobrir o que era verdade e o que era manipulação.
decidi finalmente sair da organização depois de um incidente que foi a gota d'água. Era uma reunião de quinta-feira à noite, e o ancião que estava dando o discurso falou sobre a importância de confiar na organização, de não questionar as decisões dos anciãos, de aceitar tudo que vinha da classe do escravo fiel, sem dúvidas. Ele disse: Irmãos, alguns podem ser tentados a questionar as decisões da organização, a pesquisar informações em fontes externas, a confiar mais em sua própria sabedoria do que na sabedoria de Jeová. Mas isso é perigoso. Jeová usa apenas sua organização para nos orientar. Questionar a organização é questionar o próprio Jeová. Quando ouvi aquelas palavras, lembrei imediatamente da conversa dos anciãos no hospital. Aqueles mesmos homens que pregavam obediência cega eram capazes de quebrar suas próprias regras quando lhes convinha. Eles exigiam de nós uma integridade que eles mesmos não tinham. Levantei da cadeira e saí da reunião no meio do discurso. Algumas pessoas me olharam com surpresa, mas eu não me importei. Tinha decidido que não podia mais fingir, que não podia mais participar daquela hipocrisia. Não voltei mais ao salão do reino. Parei de pregar, parei de estudar as publicações da organização, parei de contribuir financeiramente. Não fui desassociada oficialmente porque não cometi nenhum pecado, segundo as regras deles. Simplesmente me afastei, me tornei inativa. Escrevi uma carta para os anciãos explicando minha decisão. Contei sobre o que tinha descoberto no hospital, sobre a hipocrisia que tinha presenciado, sobre como tinha perdido a confiança na organização. Disse que não podia mais fazer parte de um grupo que mentia para seus membros, que controlava suas vidas através do medo, que separava famílias por causa de doutrinas questionáveis. A reação foi imediata e previsível. Fui considerada apóstata, mesmo sem ter sido oficialmente julgada. Os irmãos da congregação pararam de falar comigo, me evitavam na rua, me tratavam como se eu fosse uma leprosa. Pessoas que eu conhecia há 40 anos, que eu considerava família, me deram as costas da noite para o dia. Mas o pior foi com meus próprios filhos. João Pedro, que ainda era testemunha de Jeová ativo, parou completamente de falar comigo. Ele disse que eu tinha me tornado apóstata, que estava sendo influenciada por Satanás, que não podia mais ter contato comigo por questões de consciência. Imaginem a dor de uma mãe que perde o filho não por morte, mas por diferenças religiosas. Eu havia criado aquele menino, havia o ensinado a andar, havia cuidado dele quando estava doente, havia me sacrificado por ele durante décadas. E agora ele me rejeitava porque eu tinha descoberto que a religião que seguíamos era uma farsa. Tentei conversar com ele várias vezes. Expliquei o que tinha descoberto sobre a organização. Contei sobre a hipocrisia dos anciãos. Mas ele não queria ouvir. Dizia que eu estava sendo testada por Satanás. Que se eu voltasse para a organização e me arrependesse, talvez ainda pudesse ser salva. Maria Clara, que já tinha saído da organização há anos, me apoiou completamente. Ela disse que sempre soube que tinha algo errado, que ficou feliz quando eu finalmente descobri a verdade. Ela me apresentou meu neto, que eu não conhecia direito por causa da política de desassociação da organização. Conhecer meu neto foi uma das experiências mais emocionantes da minha nova vida. Ele era um menino lindo, de 8 anos, inteligente e carinhoso. Quando Maria Clara me apresentou como sua avó, ele me abraçou com uma naturalidade que me derreteu o coração. Era como se estivesse recuperando uma parte da minha família que tinha sido roubada pela religião. Os primeiros anos fora da organização foram extremamente difíceis. Depois de 40 anos vivendo numa comunidade fechada, eu não sabia como fazer amizades fora do contexto religioso. Não sabia como celebrar aniversários, como lidar com feriados, como me relacionar com pessoas que não eram testemunhas de Jeová. Sentia como se tivesse 60 anos e estivesse aprendendo a viver de novo. Tudo era novo. As amizades, os entretenimentos, as perspectivas de vida. Às vezes, me sentia perdida, sem rumo, sem propósito. A organização havia controlado cada aspecto da minha vida por tanto tempo que eu não sabia quem eu era sem ela.
Mas aos poucos fui descobrindo um mundo completamente novo. Comecei a fazer amizades verdadeiras, pessoas que me aceitavam como eu era, que não me julgavam por ter saído de uma religião. Descobri que existiam pessoas bondosas e íntegras fora da organização, que moralidade não era monopólio das testemunhas de Jeová. Aprendi a questionar tudo, a pesquisar, a formar minhas próprias opiniões sobre as coisas. Descobri que podia ter uma relação pessoal com Deus sem precisar de intermediários, que espiritualidade não dependia de organizações ou líderes religiosos. Voltei a estudar depois de décadas. Fiz um curso de auxiliar de enfermagem e comecei a trabalhar no hospital onde quase morri. Queria devolver para a sociedade um pouco do que recebi naqueles dias difíceis. Queria ajudar outras pessoas como os médicos me ajudaram. Trabalhar no hospital foi uma experiência transformadora. Descobri quantas pessoas já tinham passado pela mesma situação que eu. Quantas testemunhas de Jeová já tinham sido salvas com transfusões de sangue sem saber? Quantas famílias já tinham perdido entes queridos por causa de doutrinas cruéis? Quantos médicos já tinham ficado com as mãos amarradas por causa de crenças religiosas extremistas? Comecei a conversar com outras pessoas que tinham saído da organização ou de outras religiões controladoras. Descobri que existiam grupos de apoio, comunidades online, redes de pessoas que tinham passado por experiências similares. Isso me deu força e esperança para continuar. Participei de encontros de ex-testemunhas de Jeová, onde pessoas compartilhavam suas histórias, suas dificuldades, suas conquistas. Era reconfortante saber que não estava sozinha, que milhares de pessoas ao redor do mundo tinham descoberto as mesmas verdades que eu. Hoje, 15 anos depois de sair da organização, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Aprendi a pensar por mim mesma, a questionar autoridades, a não aceitar verdades prontas. Aprendi que religião verdadeira não é sobre seguir regras criadas por homens, mas sobre amar a Deus e amar ao próximo. Meu filho João Pedro, infelizmente, ainda é testemunha de Jeová e ainda não fala comigo. Isso é a maior dor da minha vida. Oro todos os dias para que ele tenha a coragem de questionar, de pesquisar, de descobrir a verdade como eu descobri. Sei que se ele soubesse o que eu sei, ele também sairia da organização. Deixo cartas para ele no correio, mesmo sabendo que provavelmente não lê. Mando mensagens através da Maria Clara, tentando manter algum tipo de contato. Espero que um dia ele entenda que o amor de mãe não depende de religião, que família é mais importante que doutrina. Minha filha Maria Clara se casou novamente com um homem maravilhoso, que não é testemunha de Jeová. Eles têm 3 filhos agora, meus netos queridos, que estão crescendo livres para escolher sua própria religião quando chegarem à idade adulta. Vejo neles a liberdade que eu nunca tive, a capacidade de questionar, de pensar, de formar suas próprias opiniões. A maior lição que aprendi com tudo isso é que ninguém, nenhuma organização, nenhuma religião tem o direito de controlar nossa vida, nossa família, nossa relação com Deus, que precisamos sempre questionar, sempre pesquisar, sempre pensar por nós mesmos. Que quando alguém nos proíbe de fazer perguntas é porque tem algo para esconder. Aprendi também que a verdadeira fé não é sobre seguir regras cegamente, mas sobre amar, sobre ajudar, sobre ser uma pessoa melhor. Que Deus não precisa de organizações para se comunicar conosco, que Ele pode falar diretamente com nosso coração se estivermos dispostos a ouvir. Descobri que a vida tem muito mais nuances do que as testemunhas de Jeová ensinam. Que o mundo não é dividido entre nós e eles, entre verdade e mentira, entre salvos e perdidos. Que existem pessoas boas e más em todos os grupos, que moralidade não depende de filiação religiosa. Hoje, trabalho como voluntária, ajudando pessoas que estão saindo de religiões controladoras. Converso com pais que perderam filhos por causa de políticas de desassociação. Ajudo pessoas que estão questionando suas crenças e não sabem por onde começar. É um trabalho que me dá muito propósito, porque sei que estou ajudando pessoas a encontrarem a verdadeira liberdade.
Meus queridos, quando penso em tudo que passei, não sinto raiva nem ódio. Sinto tristeza pelas pessoas que ainda estão presas naquela mentira, que ainda acreditam que precisam de uma organização para serem salvas. Sinto esperança de que mais pessoas vão descobrir a verdade e vão ter a coragem de sair. O dia que quase morri foi o dia que descobri a maior mentira da minha vida. Mas também foi o dia que comecei a viver de verdade. Foi o dia que aprendi que a vida é um presente de Deus e que ninguém tem o direito de nos fazer escolher entre viver e servir a Deus. Se você que está me ouvindo é testemunha de Jeová ou de qualquer outra religião que controla sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Pesquise, questione, pense por si mesmo. Não aceite respostas prontas. Não deixe que ninguém diga que é pecado fazer perguntas. Deus nos deu o cérebro para usar, não para entregar para outros pensarem por nós. E se você já saiu de uma religião controladora, saiba que você não está sozinho. Existe vida depois da religião. Existe felicidade, existe paz, existe propósito. Pode ser difícil no começo, mas vale a pena. A liberdade de pensar, de questionar, de escolher, não tem preço. Antes de terminar essa história, queria agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. Sei que não é fácil ouvir esse tipo de relato, que pode mexer com crenças, com certezas, com estruturas que achamos sólidas. Mas acredito que a verdade sempre vale a pena, mesmo quando dói. Quero agradecer especialmente ao Dr. Roberto, que me tratou com tanto carinho e respeito, mesmo quando eu estava sendo teimosa. Aos enfermeiros e enfermeiras que cuidaram de mim naqueles dias difíceis. A minha filha Maria Clara, que me apoiou quando todos me deram as costas. Aos meus netos, que trouxeram alegria de volta para minha vida. E quero agradecer até mesmo aos anciãos que me ensinaram, sem querer, a lição mais importante da minha vida, que não podemos confiar cegamente em ninguém, que precisamos sempre questionar, sempre pesquisar, sempre pensar por nós mesmos. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, descobriram que nem tudo que brilha é ouro, que nem toda verdade que nos ensinam é realmente verdade. Me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Pode ser do Amazonas, de Santa Catarina, da Paraíba, pode até ser fora do Brasil. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes, que talvez minha história possa ajudar alguém que está passando pela mesma situação que eu passei. E uma última coisa, meus queridos, nunca tenham medo de questionar. Nunca tenham medo de pensar. Nunca tenham medo de mudar de opinião quando descobrirem que estavam errados. A verdadeira sabedoria está em reconhecer quando não sabemos algo, em estar disposto a aprender, em ter humildade para aceitar que podemos estar enganados. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada seguindo mentiras. A liberdade é muito importante para ser entregue para outros controlarem. O amor é muito sagrado para ser usado como instrumento de manipulação. Que Deus abençoe a todos vocês, que a verdade ilumine o caminho de cada um, e que nunca percam a coragem de questionar, de pensar, de viver com autenticidade e liberdade.